Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Peças. Estamos aqui hoje com mais um Pod Peças especial, porque temos uma marca parceira. E se é parceiro da JS, vocês sabem que é um grande parceiro, líder de mercado no segmento de atuação. E esse parceiro hoje é a SKF, Rolamentos e Soluções. Estamos aqui com o Maurício Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Mauro. Tiago Rocha. Obrigado, Mauro. Seja muito bem-vindo também. O Maurício, gerente nacional de vendas. O Tiago, promotor aí, responsável pelo contato com a JS. Sejam muito bem-vindos. É um prazer realmente ter vocês aqui conosco. Prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Espero que seja um bate-papo bem bacana e que a gente possa contribuir bastante com a JS. Sem sombra de dúvidas. E tá comigo aqui para tocar esse trem o nosso CEO, Pablo Brito. Mais uma vez, Pablo. Para mim está sendo muito especial esse momento na JS. Para a gente também é uma novidade. É um prazer receber vocês aqui. É uma satisfação a gente poder estar trocando ideia, aprendendo com vocês, trazendo um pouco também da JS para as pessoas que estão assistindo, trazendo algumas novidades da JS. Para a gente é muito importante essa parceria e essa aproximação, esse contato direto com vocês, porque vocês, nós representamos vocês lá na ponta, né? Então, para a gente é fundamental que a gente tenha cada vez mais proximidade para que a gente possa estar cada vez mais atendendo melhor nossos clientes. Então, obrigado pela participação de vocês. Eu posso já começar fazendo a pergunta, você... Arrocha no ó, como diz lá no cara. Primeiro, conhecer vocês, né? Maurício, saber um pouco da sua trajetória. Fala um pouco mais sobre você. Bom, eu sou de Curitiba, Paraná. Fiz a minha faculdade na Universidade Federal do Paraná, no curso de graduação de economia. Eu sou economista. O pessoal muitas vezes acha que eu sou engenheiro pela maneira como eu falo do produto, mas isso é mais paixão do que formação, porque realmente se eu fosse escolher a carreira hoje, eu escolheria engenharia, mas a gente acaba enveredando por certos caminhos e que eu não me arrependo, porque o curso foi muito bom, mas realmente nessa época eu comecei a trabalhar com madeira. Eu trabalhava numa empresa americana, que ela se chama ainda Robinson Lumber, e lá eu trabalhei 5 anos. E essa experiência, já naquela época, tinha a revista Veja, tinha aquela importância do papel impresso, só que já se começava a falar muito de ecologia. Eu ficava muito preocupado com a minha carreira, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, o que eu vou falar para um filho meu, o que eu vou falar para um neto. Então essa coisa de trabalhar com madeira me incomodava um pouco, porque o principal produto que a gente exportava era mogno. Então eu ficava um pouco preocupado com essas coisas. Me incomodava também ver na capa da revista Veja, aquele pessoal do Greenpeace, sentado em cima de fardo de madeira. A gota d'água para mim foi quando eu vi um fardo da minha empresa com os caras sentados em cima. Comecei a pensar, será que eu não deveria mudar de ramo? E nessa época eu estava quase me formando e chamaram na reitoria da Federal para uma palestra de um cara da Volvo. E o cara começou a falar do segmento automotivo, da fabricação do ônibus, a vinda da Volvo para o Brasil e para Curitiba devido ao sistema de ônibus de Curitiba, que é muito famoso. Ele começou a falar de peça, eu falei, poxa, tá aí um bom segmento para eu apostar o meu futuro, né? Virou um busólogo. Virou, E aí eu comecei a pensar, até você falou da cordinha do ônibus. Do ônibus, me veio essa história, porque eu pensei o seguinte, poxa, seria interessante trabalhar na Volvo, mas enveredei para uma distribuidora de autopeça que atuava no segmento de ônibus e de caminhões e comecei a carreira aí. Então eu trabalhei 5 anos com madeira e depois enveredei para o aftermarket e comecei numa distribuidora e com peça. E aí eu passei por várias fábricas, trabalhei com peças de motor, usinagem, espelho retrovisor, mas sempre no segmento de peça, aftermarket, até que eu tive a oportunidade de trabalhar na Eaton. Então eu vim para Valinhos, trabalhei 16 anos na Eaton, e quando eu estava lá na Eaton, tive a oportunidade de trabalhar para a SKF. Muitos me perguntam, por que você deixou 16 anos de Eaton para trabalhar numa SKF? Primeiro que é a oportunidade de aprendizado. Então a gente já conhecia um pouco de rolamento devido à caixa de câmbio, devido à própria embreagem. Verdade.
Só que era uma grande oportunidade também de trabalhar numa empresa tão importante quanto a Ayrton. E eu fiz várias entrevistas, até que fiz a entrevista com o Felipe, nosso chefe que está lá na Alemanha, e aí ele perguntou por que você enveredou nesse caminho de autopeça. E eu contei essa mesma história que eu estou contando para vocês aqui hoje. Ele falou, então você queria trabalhar na Volvo? Ah, interessante. Você sabia que a SKF fundou a Volvo? Eu falei, não sabia que a SKF fundou a Volvo. Então, de certa forma, se você vier trabalhar aqui, você vai trabalhar não na Volvo, mas na empresa que fundou a Volvo. Então eu falei, bem interessante, uma grande oportunidade, e isso me conquistou e eu acabei vindo para a SKF. Pegou no ponto fraco, né? Se apaixonou, né, Maurício? E aprendendo muito? Aprendendo demais. Rolamento é um negócio. Outra coisa que eu falei na entrevista, ele perguntou, Felipe perguntou, o que você acha que você vai fazer aqui? Bom, eu acho que você é um rolamento. Como assim? Eu tenho que suportar carga e reduzir atrito. Emprego assim. Dentro da sua experiência profissional, quem seria um ou dois líderes que te serve como exemplo aí de inspiração profissional? Eu tive muitas inspirações, mas eu acho, e apesar de tantos anos que eu tenho de experiência na área, eu posso seguramente afirmar que minha maior inspiração hoje é o Michel, que é o nosso diretor, porque ele é uma pessoa que tem muita experiência dentro da SKF, já trabalhou em qualidade, trabalhou na fábrica, mas ele tem um tino comercial impressionante. 30 anos de SKF, né? 30 anos de SKF, né? Mas o tino comercial não é comum para uma pessoa que vem de fábrica. E ele realmente sabe se posicionar à frente a um cliente, sabe tratar, sabe o que propor, faz acordos justos. Então é uma pessoa que impressiona. E também ele não gerencia no detalhe, mas ele consegue ver aquele momento chave onde pode dar algum problema. Então ele vai interferir naquele ponto, mas é porque ele tem aquela experiência de SKF e ele sabe onde é que pode dar aquele problema. Então eu vejo nesse sentido, a gente aprende muito com a pessoa, é uma troca, né? Eu tenho certeza que ele aprende muito, assim como eu aprendo muito com o Thiago, aprendo muito com o pessoal do time. É uma troca constante, mas eu digo assim, para mim é muito importante o aprendizado. Estou aprendendo muito com a SKF, com os nossos clientes também. É um aprendizado constante. Mas eu digo assim, se eu for falar alguém que me inspira, eu diria certamente que é o Michel, é um francês que veio aí para balançar o bambuzal na SKF no Brasil. E Thiago Rocha, fala também, faz um breve relato aí da sua carreira, né? Perfeito. Na SKF, e quem seria o líder também que te inspira? Eu iniciei minha vida profissional lá atrás, com 18 anos, trabalhando na área financeira de hospital. Então eu trabalhava no hospital público, depois fui convidado para trabalhar na área de negócios e área fiscal de um grupo de empresas, onde havia operador logístico, armazéns gerais, gerenciamento de resíduos, onde eu comecei a ter um relacionamento melhor com os veículos, porque tinha um operador logístico, mais de 150 caminhões, operações do Brasil todo, operando para grandes marcas, transportando todos os lugares do Brasil, onde eu comecei a ter maior participação na linha pesada, entendendo como que funcionava um veículo, a importância de um veículo parado, desafios que aconteciam na rodovia e várias coisas que acontecem, que a gente depara hoje em dia com os veículos aqui no Brasil. Isso chama muita atenção. E eu vi nisso uma oportunidade de poder me aprofundar um pouco mais sobre essa área, mas depois de 6 anos eu fui convidado para uma outra empresa parceira para trabalhar na área de licitações públicas. Então, na área de licitações públicas eu trabalhei por 6 anos, voltado à área de negócios para fornecimento para autarquias públicas, né, governamentais, segmento de geradores, containers, né, e mais coisas voltadas para a área pesada, né, onde havia transporte de container. Então a gente via aquela demanda de serviço, né, urgência, né, e passou esse período, eu senti que eu precisava alguma coisa nova, né. Já tinha ali uma experiência e falei, poxa, quero algo diferente. Onde surgiu a oportunidade de eu ir para a SKF, né, então eu estou na SKF há 7 anos e meio, né? Iniciei lá atrás, trabalhando por 3 anos no atendimento aos clientes internamente, então onde eu aprendi o relacionamento não na frente com o cliente, mas por trás, né? As dores do cliente, as necessidades que ele precisava, o atendimento rápido, humano, né? O cliente precisa ser um atendimento humano, atendimento eficaz, né? Então, um relacionamento aberto com o cliente, transparência, que é nos valores da SKF. Isso me ajudou muito na formação profissional que eu sou hoje. Em 2019 tive a oportunidade de vir para a comercial, atendendo aí alguns clientes nível nacional, né? Isso vem agregando valores. Com a chegada do Maurício, trouxe mais uma bagagem que nós precisávamos para
mudar algumas coisas dentro da SKF. A SKF é uma empresa que vem passando por mudanças constantemente, voltado sempre a trazer uma segurança melhor para o mercado, né? Produtos de alta qualidade, fortalecimento da marca. Então, isso me trouxe muita satisfação. Eu vejo hoje a SKF, falei com o Maurício ontem, né? No momento que eu estou na SKF hoje, eu me sinto muito feliz, porque é um momento onde você passa por algumas transformações, né? Da bagagem que eu venho, de outros ramos, né? do mercado. Eu vejo que hoje eu consigo executar tudo aquilo que eu aprendi, né? Você falou de liderança, né? Liderança é importante disso. Eu vejo que um líder, ele tem que confiar nos seus liderados, né? E ele dá toda a bagagem para os seus liderados fazerem o trabalho. E hoje eu vejo a liderança da SKF, composta pelo Maurício, pelo Michel, que o Maurício acabou de citar há pouco. Eles são profissionais que estão há muito tempo no mercado, que confiam em nós, nosso time comercial hoje, que é composto por 5, 6 pessoas. E nós temos hoje uma autonomia, uma transparência de poder fazer o trabalho, de levar adiante hoje com a parceria da JS, vocês vão sentir isso. Não tem valor, né? Não tem que você mensurar a satisfação que traz para nós como colaboradores mesmo. Legal. Quais são os obstáculos ou assim os desafios que vocês enxergam nessa questão da liderança no mercado automotivo hoje? A gente vê aí, mas a gente sente uma necessidade e uma dificuldade de encontrar pessoas que têm interesse nessa área comercial hoje em dia. Isso talvez por questão de tecnologia, muita coisa acontecendo, muita oportunidade nessa área de tecnologia, e a gente sente uma certa escassez nessa área comercial. Qual que é o principal assim, desafio hoje de vocês nessa área comercial? Vocês falaram, a equipe de vocês são 5 vendedores que ficam no Brasil. Vocês atendem por regiões essas áreas. Hoje o desafio da SKF, ele é mais técnico ou ele é mais tá espalhado no Brasil todo? Minha visão, e você pode complementar, quando eu cheguei na SKF, nós não tínhamos uma base muito clara em termos de política comercial e outros quesitos aí que a nossa atuação como time nós construímos, e hoje nós temos uma estratégia. Eu já chego no ponto do time, mas é que eu vejo assim que antes da gente chegar no time, a grande base é você saber para onde você vai e qual que é o direcionamento estratégico, porque senão você pode ter os melhores jogadores em campo, mas você não vai ter uma efetividade. E eu vislumbro, a maneira como nós fizemos foi bastante simples. A gente focou em 3 aspectos principais. O primeiro deles, clientes, ter os clientes corretos, nas regiões corretas, trabalhando com o portfólio correto. Por outro lado, um segundo aspecto, ter o portfólio correto. Nesse sentido, nós também estávamos um pouco perdidos, nós tínhamos até um determinado slogan que dava a entender que nós abraçávamos tudo, todo o universo era permitido, e na verdade, quando você pode tudo, você acaba não fazendo nada. Então é bem importante você ter um foco. E qual é o nosso foco? O foco da SKF, ela começou com rolamento. Então a história da SKF está relacionada com isso. A patente dos principais rolamentos que você tem hoje, o duplo de esfera, duplo de cilindro, são patentes da SKF. Então isso é o nosso DNA. Assim como os kits de motor também são o nosso DNA. Então, pelo que nós somos conhecidos no mercado, nós temos que potencializar isso, inclusive para transmitir uma segurança, né? Uma fidelização, uma tranquilidade para o mercado de que nós não estamos atirando para tudo que é lado. Então talvez essa tranquilidade que você fala, olha, eu posso trabalhar com tranquilidade, é porque também existe uma clareza da nossa parte, e a gente estabelece a estratégia e ao mesmo tempo a gente segue e mantém. Então vocês têm a segurança do nosso lado, que estabelecemos a estratégia, e para vocês também seguirem. Então quando a gente chega lá, a gente vê que o nosso time comercial ele é bem heterogêneo. Então nós temos pessoas que têm uma determinada experiência, outros que estão aí em campo já há mais de 27, 30 anos. Então a gente tem gente muito sênior, temos pessoas que talvez não sejam tanto. Só que quando a gente tem essa clareza, e como eles dominam, eu vejo, né, que eles dominam bastante bem o nosso portfólio, sabem como transitar toda essa questão de aplicação. Portfóliozinho pequeno, né? 5 mil, mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil, e assim, uma empresa com mais de 100 anos, naturalmente vai ter um portfólio muito grande. Porque você vai, assim, não multiplica 100 anos por 100 produtos por ano, você vai ter muito mais do que 5 mil. Né? Então, as próprias necessidades, né, do mercado vão se ampliando, e vocês têm o know-how, e aí vão cobrindo. A frota muda, os próprios projetos na montadora que a gente participa, e hoje 70%
os caminhões aí saem com o nosso produto. Então não é uma tarefa simples você se modernizar também. Então tem esses dois aspectos. E aí você fala, puxa, como é que a gente seleciona as pessoas? Tem uma parte muito importante que eu vejo isso, que é o interesse de cada funcionário, porque você não consegue ensinar tudo que a pessoa... Talvez 10% do que a pessoa saiba, alguém ensinou, porque os outros 90% a pessoa aprendeu. Verdade. Então essa que é a grande dificuldade, você ter pessoas interessadas no ramo e que uma vez dentro da equipe elas se interessam em aprender. E aprender. Você vê, mais de 100 anos, né? Uma empresa que é dedicada originalmente a rolamentos, como você falou, e que rolamento, tudo que se movimenta, se for lá, tem um rolamento lá no Tudo. meio, né? Bicicleta, trem, até a aeronave, nave espacial, deve ter o dedo da SKF lá, se duvidar. Tem sim. Tem sim. Tá em Marte. Tá vendo? É verdade, literalmente Marte, né? Tem aqui alto e era mais alto do que eu pensava. Tá em Marte. Tem rolamento nosso, né? Aquele robozinho que tá lá. É, tem lá. Que legal. Que legal. E pensando em caminhões, a gente tem aí, se a gente pensar num caminhão 8x4, chega a ter mais de 60 rolamentos, né? Quase 70, né? Esse caminhão traçado. Como que a gente desperta a atenção? Porque a gente acha que rolamento é aquela coisa, só quando faz barulho e mal é mal, né? Mas assim, eu queria só pegar um gancho de despertar como que a gente observa e qual que é a importância de se ter um olhar diferenciado para os rolamentos antes que virem problemas mais graves, né? O mais interessante é que a gente bate muito na tecla, né? Com a parte comercial, a gente tenta colocar isso no mercado, é a manutenção preventiva. E você acabou de falar, a corretiva não tem outro momento, tem que corrigir. Não tem solução. Você corrige ou o problema ali não tem solução, né? Mas a preventiva é muito importante. Então hoje nós vemos cada vez mais, eu vejo que de uns anos para cá, tem tido esse cuidado, né? Tanto em frotas, voltado para a linha pesada, né? As frotas, né? Os autônomos, os profissionais mesmo autônomos, eles têm se preocupado em ter uma manutenção preventiva regular. Porque sem uma manutenção preventiva, você corre vários riscos, né? Fora que quando eu falei daquela experiência minha profissional, eu trabalhei num grupo de empresas, né? Onde eu era responsável pela área de negócios, mais voltado para o operador logístico, você vê, se você não faz manutenção preventiva, um serviço ali que vai custar às vezes nem R$1.000, você deixa isso acontecer. Você carrega o caminhão e sai para a rodovia fora. O caminhão tá cheio e acontece um incidente desse, para quanto vai a ocorrência desse fato? Sinistros acontecem. Então, a manutenção preventiva eu vejo que é a chave inicial para se iniciar uma análise de um rolamento ou qualquer outras partes mecânicas que tem num veículo linha pesada. Então, acho que isso é muito importante. Colocar cada vez mais no mercado a necessidade de você seguir os padrões de fábrica, fazer as manutenções preventivas para evitar falhas no dia a dia, né, Maurício? E todo o trabalho da SKF com o rolamento é fazer com que o rolamento efetivamente cada vez mais suporte carga e ele reduz o atrito. Então todo o trabalho da SKF é fazer com que a esfera que está dentro do rolamento ou o cilindro ele tenha uma área de contato mais adequada, tenha menos atrito, que as pistas onde essas esferas, os cilindros, elas sejam o mais limpas possível para que não haja nenhum tipo de problema, porque quando você pega o caminhão em si, como você falou, 60 rolamentos, então todos eles contribuem para o consumo de combustível, porque se o atrito dentro do rolamento não for o menor possível, se você somar todos esses 60 rolamentos, pegar no motor, na embreagem, no câmbio, passando lá pelo cardan até no eixo para chegar na roda, tudo isso vai somar um pouco de atrito e vai fazer com que o caminhão não ande e não tenha o desempenho que ele precise. E vai automaticamente, além de ter um desgaste maior em todo o conjunto do caminhão, também vai colaborar para que o consumo de combustível aumente. Então os custos aumentam. Então, é bem importante, o rolamento, ele não aparece, mas ele está lá, suportando todas as 20, 30 toneladas de um caminhão embaixo da engrenagem na caixa de marcha. Ele está lá. E fazendo voltar, né? Movimentando. E se estourar o rolamento no eixo, o caminhão não sai do lugar. São detalhes que muitas vezes as pessoas não se dão conta, ou a lubrificação correta do rolamento ter a graxa correta, ou dentro da caixa de câmbio ter o óleo correto, com a viscosidade correta. São detalhes que muitas vezes são negligenciados pelo dono do caminhão ou pela frota, que vão fazer toda a diferença na conta que ele vai estar pagando no final do mês.
E para você que é cliente da JS, já sabe que encontra a solução da SKF aqui na JS, um dos nossos 22 pontos espalhados aí em 15 estados, e os nossos consultores de vendas têm acesso a uma universidade corporativa onde eles aprendem de fato essas informações que o Maurício e o Thiago estão trazendo para a gente e sabem diferenciar quando está algum problema iniciando e pode te dar a solução de forma consultiva e principalmente aqui com os nossos parceiros da SKF. É isso, Pablo? É isso, e a JS ela trabalha muito com a questão de venda consultiva. E a gente escutando aqui, a gente vê a importância disso. Não é somente vender um produto, mas é você manter o seu cliente informado da qualidade que ele tem, mas principalmente assim, como utilizar ele e como fazer a prevenção, para que você não tenha problemas futuros ou que você não tenha que parar o caminhão de uma vez só e ver não só a despesa maior que você tem no caminhão, mas também o tempo parado. Quando eu estava nas filiais, na frente de operação, a gente costumava dizer o seguinte no Nordeste, o cara quando chega no balcão, normalmente o caminhão dele é de gelo. Então assim, se esperar 10 minutos ele vai descongelar. Então assim, a gente costumava dizer lá no Nordeste, rapaz, atende rápido aí porque esse caminhão de gelo ele tá derretendo. Então, quanto mais você ter uma prevenção, você colocar o rolamento com antecedência para que ele não chegue a estourar, não chegue a esquentar ou qualquer outra coisa que aconteça, é importantíssimo. E é importante, como você disse, a questão da universidade nossa estar utilizando do conhecimento de vocês, que é da fábrica, para poder trazer para o nosso cliente direto. Então a JS ela busca muito, está treinando os nossos mecânicos para que eles também repassem esse conhecimento para a ponta, né? O cara que precisa desse trabalho, desse serviço ser bem de qualidade. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida aqui. 5.000 SKUs, mais de 5.000, né? Mais de 5.000. E a SKF é uma marca reconhecida pela qualidade. Como é que consegue manter a qualidade em tantos SKUs assim? Com processos muito bem definidos e que você só consegue desenvolver e aplicar se você tiver muita história. E a qualidade ela está intimamente ligada com a nossa história e também com as peças que a gente traz. Eu estava aqui me coçando um pouco para falar da história da SKF. Eu acho que é um momento legal porque responde bastante a sua pergunta. Para chegar nessa qualidade, né? A SKF foi uma startup dentro de uma tecelagem lá em Gotemburgo, na Suécia. Então, dentro dessa tecelagem, ela tinha um problema muito grande com a manutenção dos equipamentos, porque os equipamentos, você tem aquelas bobinas, aqueles eixos que puxavam os tecidos, e os eixos são muito compridos, tamanho dessa mesa, ou maiores, e o terreno em Gotemburgo é argiloso. Se é argiloso, ele é fofo e vai afundando. E aquelas máquinas muito pesadas, trabalhando, puxando não sei quantos quilos, toneladas e o fato é que o eixo saía do prumo e o rolamento estourava. E as máquinas ficavam de lado. E o consumo de combustível, digamos assim, o que era o combustível? Era carvão. Então, cada fábrica tinha sua usina. Não era como hoje em dia que você tem uma hidrelétrica, uma usina nuclear, ou termoelétrica, ou sei lá o que tem em cada país. O cara tinha que ter um forno lá, jogar lenha e queimar para gerar energia e fazer a máquina funcionar. Então não era um negócio barato. E você ter uma máquina, você não era simplesmente tirar da tomada e você não consome energia elétrica. O forno está funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana, aquela história toda. E você parar uma máquina era muito caro. E tinha um engenheiro dentro da tecelagem, ele se chamava Sven, que nem o cara do Frozen. Eu tenho muita menina em casa, eu sei quem é o Sven. É o Alce, né? É o Alce, tá bom. Desenho da Disney. Então ninguém vai esquecer dessa. O fundador da SKF chamava Sven. E o engenheiro Sven era o gerente de manutenção da tecelagem, muito incomodado com os problemas de manutenção das máquinas. Ele falou, vou criar um rolamento que compense a diferença de ângulo do eixo. E ele criou o rolamento autocompensador de esfera, que tem dupla carreira de esfera, que é o padrão da indústria até hoje. Então, a patente disso foi requerida em 1906. E aí, nas discussões com a diretoria falou, olha, se isso for um sucesso, e vai ser um sucesso, os testes, a gente vai solicitar uma patente. Saindo a patente, tem que fazer uma empresa nova, porque a gente não vai ter volume para consumir os milhares de rolamentos que eu tenho que produzir para ser viável só na tecelagem, tem que vender para o mundo inteiro. Então, vocês topam? Vão topar. Então, saiu a patente e a SKF foi fundada. A tecelagem tinha em torno de 1.000 funcionários lá em 1906. E a SKF, 6 anos depois, já tinha 3.500.
Então foi um sucesso. Então o crescimento que a SKF teve 100 anos atrás foi sem paralelo na história, porque aquele momento na Suécia era assim, tinha muito engenheiro bom, tinha o Ericsson, que negócio de telefone, Sim, né? depois você... Tanta coisa bacana acontecendo na Suécia, devia ter uns par de gênio, como falam, né? Veio o Sven e criou esse rolamento. E não contente com isso, alguns anos depois, ele também abriu a filial aqui no Brasil, porque foi em 1915 que abriu a filial aqui. Nossa. Então, digamos, a relação do mercado com a SKF já é muito antiga. No meio do caminho também, em 1911, criou um rolamento que ele patenteou o nome Volvo. Em latim quer dizer eu rolo. Então criou esse rolamento que é um rolamento automotivo, que também era usado nos carros. Aí começou a fazer carro, caminhão, e é daí que veio a Volvo, de dentro da SKF. Que durante 9 anos, a Volvo pertencia ao grupo SKF. Só que durante os primeiros anos ela não dava lucro. Então, até atingir o ponto de equilíbrio, demorou algum tempo, e quando esse ponto de equilíbrio foi atingido, eles separaram as ações e criaram a Volvo em si, como vocês conhecem hoje. Então, assim, eu falo o seguinte, uma empresa que tem esse histórico de criar as próprias soluções para resolver problemas que são universais e que, além de tudo, foi capaz de criar uma Volvo, então não é qualquer empresa. Né? Então é daí que vem a nossa preocupação com qualidade. E por isso faz mais de 5 mil SKUs, e por isso faz mais de tanta qualidade. SKUs com tanta qualidade. E a gente garante para vocês que a qualidade é sueca, porque o sueco é conhecido por segurança. É verdade. A própria Volvo, né, tem uma... Exatamente. Então, assim, por onde você vai não tem escapatória. Você chega na... E é engraçado, assim, pegando um paralelo das histórias, né? Você costuma ouvir muito esses coaches ou esses grandes empresários dizendo todo negócio começa pequeno, ele começa para solucionar problema de cliente. E aí você vendo essa história, você fala, como que começa as empresas? Não é assim, eu vou abrir esse negócio para ganhar dinheiro. Não, eu vou solucionar um problema, que o negócio vai ganhando escala, e chega no nível que está hoje, uma empresa centenária, com esse volume que vocês têm de venda, através de um trabalho ali que começou através para solucionar um problema ali de rolamento e virou esse... Assim como a JS. Na época, quando a JS começou, meu pai, ele começou a enxergar, ele trabalhava na concessionária Volkswagen, na 35, lá em Cuiabá, e ele percebeu que o mercado atendia muito bem o Mercedes, mas o Volkswagen estava iniciando e que precisaria de alguma autopeça especializada em Volkswagen para poder solucionar os problemas de quem estava comprando aqueles veículos e às vezes só dependia de concessionária. E foi assim que a gente foi expandindo. Hoje a gente tem outras marcas, né, outras montadoras, mas também foi enxergando aí no mercado as oportunidades e principalmente tentando atender uma solução que o cliente precisava ali naquele momento. E é bonito ver a história da SKF. Parabéns pela história, parabéns aí pelo crescimento de vocês. E a JS fica feliz de ter um parceiro com essa história. Eu fiquei curioso também, Pablo, porque chegaram num patamar, né? A SKF chegou num patamar, mais 100 anos de história, onde ela já está ali líder de mercado. E como que faz quando chega nesse padrão, qual que é a estratégia para se manter nessa liderança e para conseguir se posicionar ainda mais forte no mercado, já que vocês já têm toda essa força, né? Um dos meios que a gente sempre se preocupa, vocês já falaram, qualidade do produto. A gente desenvolve hoje muitas tecnologias para acompanhar os produtos. Lançou um produto, há um acompanhamento técnico, como que está a aceitação, produto na praça, como está sendo a aplicação dos itens, se não está tendo algum problema. Antes de lançar um produto, há vários estágios de testes, né? A gente participa disso. Às vezes um produto demora mais de 1 ano em testes para poder lançar no mercado, não é simplesmente, vamos desenvolver isso aqui e foi, né? Tem todo um preparo, tem uma equipe técnica. Muitas vezes os itens já existem em outras plantas SKF. Nós lançamos recentemente o kit de corrente de sincronismo de motor, que já era patente SKF na Europa há muitos anos. Então, resolveu se trazer para o Brasil, formou-se um corpo, mesmo assim faz testes, porque é diferente você se comparar ao clima e relevo europeu, brasileiro. Então, a gente faz toda essa análise técnica é feito, né? Então, primeiramente, a qualidade. E o segundo ponto é você entender, novamente, a necessidade do cliente. Hoje, nós escutamos muito, nós temos certos veículos que não tem uma reposição de peças muito satisfatória. A SKF encontra esse nicho de mercado, espera um pouco. Tem pouco fornecimento de peças desses veículos no mercado hoje. Marcas premium às vezes não trabalham, então a SKF, por ser uma marca premium, desenvolve um produto específico e trabalha. E como o Maurício citou há pouco, muitos dos veículos hoje que circulam no Brasil, na frota, linha pesada, saem já de fábrica com os rolamentos SKF. Então a gente já vem com o conceito OEM dos veículos, né, com os rolamentos da SKF, ou seja, na reposição acaba sendo algo natural. Então agregar o valor da marca com a qualidade, um fornecimento
muito rápido, né? E esse preparo e atendimento técnico é importante, traz segurança, né? O SKF é trazer segurança para quem coloca um rolamento, né? Colocou o rolamento SKF ou qualquer outra aplicação necessária para o veículo, é trazer segurança para o usuário final, né, Maurício? E a SKF, aí eu coloco mais um pouco de história aí. Há muitos anos atrás, quando foram definidos os padrões dos produtos, principalmente dos rolamentos, a SKF liderou os estudos e o mercado para fazer reuniões dentro da ISO, lá na Europa, para que esses padrões eles fossem definidos, e tanto que você vê todo o padrão que existe hoje no mercado de rolamento, e você tem um linguajar comum, mas esse linguajar comum ele foi desenvolvido, todas as indústrias do setor, liderados pela SKF. E um dos diferenciais que nós temos hoje para manter também esse padrão de qualidade, Thiago é testemunha, e que muitas indústrias, mesmo grande porte, elas não têm, é um corpo de engenheiro dedicado para o produto. Muitas vezes o que acontece é que você compartilha o corpo de engenharia de montadora, pessoal dedicado para o OEM, e algumas horas ou alguns dias no mês, você tem pessoal trabalhando também em projetos do aftermarket. Na SKF não. Aqui no Brasil nós temos 6 engenheiros que eles são do aftermarket, que eles não encostam em projetos de OEM. Eles estão ali do lado do pessoal do OEM, mas eles estão debaixo do nosso guarda-chuva, né? Então isso faz toda a diferença, porque você faz com que, por exemplo, o projeto de desenvolvimento do nosso kit para caixas de câmbio, o que estava por trás disso? Você trazer uma solução para o mercado, porque muitas vezes a complexidade de um consultor saber as aplicações dos produtos não é assim do dia para a noite, que ele vai, de repente ele sabe muito, mas ele não sabe especificamente aquela aplicação daquela caixa para aquele caminhão. Então a gente buscou trazer uma solução onde dentro de um pacote você já tem todos os rolamentos que você vai precisar trocar dentro de uma caixa de câmbio. Quer dizer, você abriu a caixa de câmbio, né, o rolamento pode ser uma bomba relógio ali. Você olhou, tal, viu o barulhinho, tem pessoal que... Né, aquela chacoalhada. Aquela chacoalhada básica para ver se está funcionando ou não está. Mas é uma bomba relógio, você não sabe o que pode acontecer. Então você abriu a caixa, troca os rolamentos, não é um produto tão caro quanto uma engrenagem, quanto um eixo piloto. Quer dizer, você está garantindo a qualidade e a segurança do veículo. Só que esse projeto, devido ao fato de que nós temos engenheiros dedicados, demorou 4, 5, 6 meses entre a concepção e o lançamento. Porque a gente já tem o Lego em casa. A gente fabrica esses rolamentos em algum lugar do mundo, né? A gente tem que identificar, de repente na Ucrânia, na Itália, na Bélgica, traz para cá, a gente monta e faz o kit adequado. Essa questão de ter uma atenção dedicada, esse cuidado com o aftermarket, também explica um pouquinho essa decisão que a gente ouviu falar recentemente de que a SKF vai separar a divisão industrial da divisão automotiva, é mais para dar um foco mesmo diferente para assuntos diferentes. Como foi feito com a Volvo. Você quer falar um pouco? Sim, a SKF hoje, como foi dito, ela é composta por vários segmentos, né? Tem a distribuição automotiva, a OEM agrícola, o industrial, a parte do BCIS, que é lubrificações, e vários outros segmentos, prestação de serviço, monitoramento, da indústria, mineradoras. Então a SKF tem uma gama muito grande de atendimento a nível em todos os segmentos envolvidos na área de negócios e funcionamento de equipamentos, não só o Brasil, mas pelo globo aí, né? E a SKF sempre visando, como o Maurício citou no início da história, né? Sempre visando um melhor atendimento ao mercado, trazer um fluxo mais rápido de eficiência em atendimento de peças, melhor custo-benefício para o cliente. Ela pensou nisso. Agora o Maurício vai complementar, porque a parte que eu acho que é bem interessante ele frisar isso, porque ele participa de alguns fóruns dentro da SKF, né? Onde essa divisão citada, né, vai trazer uma maior velocidade para a reposição automotiva. É onde a gente vai conseguir trazer mais segurança do que nós já temos, é onde a gente vai conseguir trazer mais produtos para investimento no mercado brasileiro, né, Maurício? A SKF começou no ramo industrial, só que logo em seguida já começou também com produtos especificamente para o ramo automotivo. Só que desde o princípio, talvez a gente não aprendeu a lição com a Volvo, que quando você separa, você consegue dar mais foco. E as duas empresas conseguiram se desenvolver, cada uma ao seu modo, e teve sucesso. Só que durante muitos anos a gente compartilhou fábrica, compartilhou estoque, compartilhou locais, pessoas, e agora a gestão
né, da SKF na Suécia, falou, olha, talvez seja melhor para que a gente possa atingir totalmente o potencial, tanto da área industrial quanto da área automotiva, que a gente separe as empresas e que sejam duas empresas diferentes, porque os focos são diferentes. Muitas vezes você tem um rolamento, um DGVB, que aplica tanto para um industrial quanto para um caminhão, um veículo de passeio, uma moto, só que você acaba divergindo muito no direcionamento estratégico. E aí, muitas vezes, isso vira uma bola de chumbo, tanto para o segmento industrial quanto para o segmento automotivo. Então, dessa maneira, eu acho que separando, você consegue ter uma clareza maior da operação, ter uma clareza maior dos custos envolvidos, de quais são as eficiências e quais são as deficiências, e dessa maneira eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair o melhor do industrial e o melhor do automotivo. E isso, para nós, vai ser fantástico, porque os próprios gestores no alto nível já disseram, os próprios investidores, que daqui a 100 anos a gente vai estar fazendo rolamento, assim como 100 anos nós estávamos fazendo rolamento. Verdade. Porque para que a gente consiga continuar daqui a 100 anos fazendo rolamento, é importante que cada um siga o próprio caminho para que possa ter os melhores resultados. Então esse é o intuito, né? Porque, como eles falam, vamos vender a divisão automotiva. Cara, eu já tenho experiência com isso. Quando você quer vender uma divisão, você não coloca, por exemplo, você vai vender um caminhão. Você vai pôr a melhor embreagem, colocar a melhor caixa de câmbio, você vai entregar o caminhão zero para quem... Você não vai fazer isso, né? Então, o que está sendo feito, você está transformando as duas corporações num caminhão zero. Se você quisesse vender, você ia desinvestir, ia diminuir algumas fábricas, deixar mais leve, enxuto, daí depois de uns 3, 4, 5 anos você passa para frente. Mas assim, silenciosamente, sem chamar muita atenção. Você não vai lá chegar na imprensa, fazer um anúncio oficial, na Bolsa de Valores de Estocolmo, para dizer, olha, estamos separando. Peraí, isso é uma coisa importante, um evento, né? E que está acelerado dentro da SKF. E que ele começou há um mês atrás e vai acabar no final do ano que vem. Dividindo para conquistar, né? Conquistar mais o mercado. Exatamente. Para conquistar, cada um dá seu foco e dar o melhor de si. Dividir para crescer, né, Maurício? Dividir para crescer. Dividir para crescer, tá certo. Eu tive agora recentemente num evento, numa convenção de um grande distribuidor de filtros, e eles estão falando bastante sobre inteligência artificial nesse ramo deles. No ramo de rolamentos, isso também está vindo forte ou ainda não tem nenhum tipo de influência ainda? No nosso dia a dia hoje, acho que isso é muito importante porque envolve muito os negócios, SKF, JS, como qualquer distribuidor, né, como o mercado comercial brasileiro. Se você me compra um produto, eu não te entrego, como vai ficar essa relação? Muito ruim, né? Sim. Porque você acaba não tendo produto na prateleira. E essa assertividade de você solicitar o produto e eu te entregar, não é simplesmente eu fabricar e ter estoque. Então tem que ter um estudo interno nosso para saber aquilo que o mercado tem comprado, sazonalidades, veículos que estão consumindo mais ou não. Então nós temos hoje uma inteligência artificial dentro da SKF, que ela é alimentada por dados que são colocados pelo time de planejamento de produtos, onde eles conseguem mensurar quais os estoques dos itens que eu devo ter dentro de casa para atender a JS. De repente a JS tem uma curva de compras X. Se eu tiver armazenado Y, não vai bater. Ou eu vou ter um estoque muito alto e eu vou ficar super estocado, isso dificulta os meus negócios, porque eu poderia ter esse espaço para um outro item que às vezes o mercado vai precisar, ou vice-versa. Eu posso não ter o estoque e você precisar. Então, a inteligência artificial é usada não só agora, há uns anos já dentro da SKF, e vem sendo aprimorada cada vez mais, para a gente ter maior assertividade de estoque e de planejamento de itens, não só no Brasil, mas a nível global, porque a SKF partilha hoje de plantas globais. A SKF não tem tudo armazenado no Brasil. Muitas vezes vem da nosso EDC, que fica na Bélgica, ou em Tortuguitas, na Argentina. Então nós temos essa transferência intercompany de itens SKF. Então a inteligência artificial é usada hoje especificamente nesse quesito aí. Tanto que os nossos resultados de disponibilidade, claro que já era usado, mas existe uma curva de aprendizado, porque você tem que programar. Ele não vai aprender por conta própria sem que haja primeiro uma programação. E essa programação depende de pessoas.
E há um ano e meio atrás, o programa não estava alimentado talvez da maneira mais adequada. Nós tínhamos muitos buracos nessa programação, o que fazia com que na época a nossa disponibilidade ela variasse em torno dos 52%. Então trabalhar conosco há um ano e meio atrás era um pouco sofrido. Hoje, com as medidas que a gente tomou, e principalmente veio o pessoal lá da França, os amigos do Michel Philippe, a Holda, né? É um francês e uma marroquina, também muita experiência dentro da SKF, vieram para cá, pegaram todo o time de logística, de programação, de compras, treinaram, ensinaram como é que usava a ferramenta, porque basicamente a gente estava usando uma Ferrari para comprar pão na padaria. Né? A gente tinha um canhão dentro de casa. Nada contra, né? Mas tem coisa melhor para fazer, né? É bacana, né? Você tira uma onda, mas você falou até esse baita computador aqui. Para rodovia, né? Pelo menos. E não estou usando, né? E no final não tinha peça. Mas o que aconteceu foi que a gente começou a programar, não foi simples, porque a gente não sabia exatamente como equalizar o negócio, só que a coisa foi melhorando. A partir de novembro a gente sentiu uma melhora, só que essa melhora ela foi momentânea, né? Ela bateu e voltou a regredir um pouco. Passado, né, Mois? Só que aí a gente aprendeu, e aí a partir de janeiro foi crescendo, e a gente está numa situação hoje que a nossa disponibilidade está em 90%. Então, bater um pedido lá hoje, eu te entrego 90%. Né? E isso não veio do nada. Foi difícil para nós. Então, o pessoal veio para cá, para o Brasil. Nosso time, várias pessoas foram para a França. Foi um aprendizado que demorou muitos meses. Mas que agora a gente está num ponto que realmente o IA está funcionando. Começaram a colher já. A gente começou a colher. Legal. Estamos quase na fase final, né, do Pod Peças. Eu gostaria de também entender qual a influência ou o que o mundo aí internacional, as importações, eles vêm atrapalhando ou ajudando a SKF. Mas assim, tentar entender se a importação ela vem atrapalhando o mercado de vocês ou ele vem contribuindo. Uma dúvida genuína, né, Pablo? É uma pergunta de bate-papo mesmo. Tem dois aspectos. O Maurício, economista de formação, entende bastante da parte de importação, câmbio, né? A área de negócios que eu vejo vamos puxar um pouco atrás, né? Nós tivemos a pandemia, nós tivemos muitos impactos, como qualquer outra empresa, porque nós temos plantas em outros países. Então, afetou muita cadeia de produção. Toda. Aumentou o fluxo de transporte marítimo. Nós tivemos um alto preço de containers, uma oscilação do câmbio global. Então foi um período muito aprendizado, que foi uma época que a gente não tinha passado por algo semelhante. Nada parecido. Muito massivamente, né? Então, acaba interferindo mesmo nos negócios, né? Hoje a SKF, ela tem, hoje o Maurício vai poder entrar mais a fundo, mas os custos nossos hoje estão muito controlados, né? Esse transitar, como a gente falou, de inteligência artificial. Você me pede um produto hoje que eu tenho lá no EDC meu na Bélgica. Tenho lá muitas peças estocadas lá. E você pede, eu consigo te dar uma previsão de atendimento. Olha, você pediu o pedido hoje, daqui 50, 60 dias, esse material vai estar em suas mãos. Aliás, 100%. 100%. Né? Porque isso não tem em todas as fábricas disponível uma informação como essa. Porque eu posso até falar, eu te entrego daqui a um ano uma peça, mas eu sei exatamente a data que eu vou te entregar. É isso aí. Então, essa parte nossa hoje está muito assertiva, né? Então a gente consegue mensurar para o cliente semanalmente toda a carteira de pedidos que tem e quais vão ser as datas de atendimento. Então isso dá uma segurança para o cliente, dá uma segurança para o meu negócio, porque eu sei que o cliente vai manter o pedido, o cliente sabe como ele... se eu comprar essa peça novamente da SKF, eu sei que o prazo livre, o tempo de entrega, o delivery, ali vai ser em 60 dias, 50 dias, porque vem de outra planta. Então, e quando qualquer interferência global que aconteça, eu falo, é o seguinte, essa peça aconteceu um problema na Europa, por exemplo, ou dificuldade de container, eu te aviso com antecedência qual vai ser o prazo a mais que eu vou ter para trazer essas peças, mas isso é tudo mensurado dentro da companhia, né? E tem a questão dos custos, como vocês mesmos mencionaram, né? Realmente afeta, só que a gente também tem um olhar, e isso foi uma outra coisa que nós trouxemos, que a gente tem um olhar muito atento aos custos. Então, assim, a gente está com pelo menos 26 iniciativas internas desde que a gente começou em vários setores da empresa, tanto no armazém, tentando otimizar a coleta dessas
colheita, né, dessas peças aí no armazém, tentando... E agora, talvez, com essas mudanças que a gente faça, a gente consiga otimizar também essa questão da logística, mas realmente nos afeta. Muitas vezes você, na própria pandemia, quanto que não subiu um container? E isso fez com que o mercado tivesse consequências. A disponibilidade, muitas vezes, faz com que surjam concorrentes ou outros importadores, mas o que eu observo, não só com a SKF, mas principalmente com a SKF, devido à história que a SKF tem, e o fato de que essa marca, ela transcende até o nosso mercado, que você fala, por exemplo, skate, a SKF patrocina a Raíssa, né? Então a gente está presente num liquidificador, num ventilador, ou numa usina atômica. Ou no né? robô em Marte. Robô em Marte, né? Mas eu vejo assim, tem um aspecto mercadológico que você abre para infinitos competidores, mas no final das contas, quando a pessoa quer buscar qualidade, quer a segurança do veículo, quer um desempenho, uma performance, falando um pouco, uma coisa muito interessante aqui do nosso país, é um país montanhoso, ninguém fala disso. O pessoal pensa em montanha, pensa no Alpes suíços, pensa na Itália, aquelas montanhas aqui na Cordilheira dos Andes. Mas, poxa, a gente tem uma cadeia de montanha que vai do... o pessoal fala Royal Chuí, né? Não, é verdade. Norte a sul, que tem uma cadeia que vai do Ceará até Rio Grande do Sul. Você pega Campos do Jordão, que eu acho que é o ponto mais elevado, 1.600 metros. Brasília está 1.100 metros. Quer dizer, cada 100 metros de altitude em relação ao nível do mar, você perde 1% de potência do motor. Então você vê muitas vezes, estou voltando da praia ou de algum lugar, você pega a serra, vê aquele caminhão que está com dificuldade para... Ali no Ceará, de Fortaleza para Guaramiranga, São Benedito, realmente você sai de 0 a 1.000 metros de altitude e tem muito cliente, inclusive da JS, que faz essa rota aí diariamente. Então, e isso tudo influencia. Desde você pegar na embreagem, né? Falar dos especialistas, eu trabalhei muito tempo com isso, mas eu sei que, por exemplo, o volante de inércia do motor, que ele está em contato com o disco. Se você fizer o repasse e deixar ele reto, o que vai acontecer? Quando ele começar a trabalhar, vai esquentar. Ao esquentar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ficar reto, ele vai ficar torto. E quando ele ficar torto, ele não vai encostar em todo o disco da embreagem. Você vai perder potência. Você não vai ter transmissão de torque. E vida útil do conjunto como um todo, né? Vai começar a tremer tudo. Né? Quer dizer, por isso que muitas vezes o motorista tem dificuldade para engatar. Ele não fez o repasse correto. Tinha a melhor das intenções, quis fazer a coisa correta, mas de repente quem o atendeu não tinha conhecimento técnico suficiente para fazer o repasse no volante, não fez corretamente. Fora que a tolerância é muito baixa, né? De muito 1 milímetro, né? Milímetros. 1 milímetro para você rebaixar um volante, né? Então Exatamente. É muito baixo mesmo. Aí soma isso com um rolamento que talvez não seja o melhor. Verdade. Ou que está com a vedação inadequada, que às vezes o cara, dá certo. Bota outra cor de vedação lá. Contaminou, né? Então, tudo isso vai influenciando, né? A gente toca muito nesse aspecto da qualidade. Então, eu acho que é bem importante, né? Você falou de tantos aspectos aí, mas eu acho que é legal a gente mencionar, porque a gente sabe que vocês se preocupam com isso e querem transmitir também para tanto os clientes quanto os colaboradores. Perfeito. Para a gente finalizar, tem algo que vocês gostariam de trazer da SKF, alguma informação importante para a gente poder finalizar? Aí é uma informação assim aberta. Eu vejo que a SKF é uma empresa aí centenária, a gente está sempre preocupado em desenvolver novos produtos, trazendo uma qualidade que a gente abordou muito nesse bate-papo. E uma outra coisa muito importante é que a SKF sempre vai trazer a inovação necessária para o mercado. Então, estamos sempre lançando novos produtos, novas tecnologias, novos acompanhamentos dos produtos nossos, rastreabilidade, produto original. Então, hoje nós temos várias ferramentas que ajudam a identificar produto original, SKF, atendimento ao cliente. Então, acredito que de cabo a rabo a SKF ela vai se preocupar sempre com o cliente na ponta, com os distribuidores, para que a gente faça um bom negócio. Então, eu vejo que daqui a um ano, né, provavelmente, que num ano nós vamos estar em outros patamares do que nós viemos um ano atrás. Sim. Mudanças muito rápidas acontecem dentro da corporação, visando sempre o mercado. Eu digo que quem está assistindo esse podcast, todos nós aqui,
produto SKF é a maior qualidade, solução e atendimento ao cliente. Eu sinto muito isso, que é uma marca que pode confiar realmente, tanto para a distribuição quanto para os clientes na ponta. Tem um ponto que eu estava esquecendo, a gente não mencionou durante o podcast, que é a questão da falsificação dos rolamentos. Nossa, importante. Acho que é bem importante Muito isso. importante. E a SKF, ela tem uma preocupação muito grande com isso. Tanto que nós temos um software que você descarrega no seu celular, Authenticate, né? chama Authenticate. E esse software se aponta para a caixa, aponta para o produto. Esse negócio vai para a Suécia, em 24 horas tiver uma resposta. Tem o QR Code aí, O link, que pode. Então isso é bem legal, porque todo mundo busca falsificar. Né? Iniciativas nesse sentido tem aos montes. Só que a efetividade com a marca SKF é muito pequena. Porque a gente realmente tem essa medida que é algo bastante importante que tem, é um diferencial. Eu estranhava bastante, porque os códigos, muitas vezes, da SKF, as fábricas começam as palestras, o código, tal, não sei o quê, mas a SKF, no passado, tinha tanta iniciativa, né, da parte dos piratas de tentar piratear, que aí essa coisa deu um passo atrás, e de repente a gente não explica tanto no detalhe. A pessoa talvez tenha que se dedicar um pouco mais para descobrir o que significam nossas letras e números, né? Mas é por causa disso, né? Não é porque a gente não queira, mas infelizmente a situação nos levou, né, a essa situação. Então, assim, eu acho esse ponto importante. É muito importante porque a gente combate junto, né? A JS também tem essa preocupação e por isso tem parceiros fortes originais. Então, se você encontrar uma necessidade de rolamento e for para a JS para comprar, você tem certeza que está comprando uma caixa original SKF com produto, com a qualidade e segurança, que já foi falado aqui tantas vezes, né? E isso é muito importante numa parceria, né, Pablo? Totalmente, totalmente. E a última coisa que eu queria falar também, que a SKF é o parceiro mais antigo da Ferrari. Desde 1947, nós fornecemos todos os rolamentos de uma Ferrari. E é uma Ferrari, não preciso falar mais nada. Carimbo de qualidade. Da padaria de um rolamento SKF. Eu poderia ter um carimbo de qualidade maior que esse não. Eu já dei um spoiler ali atrás, então eu peguei o gancho. Para finalizar, hoje a grande maioria das montadoras, a SKF está dentro, né? Essa já está dentro da grande maioria. Então, já além da Ferrari, várias outras montadoras que a SKF fornece, que deixa o carimbo cada vez mais firme ali de qualidade. Principalmente as europeias e de caminhões, né? Porque basicamente as configurações que você tem aqui hoje numa DAF, numa Mercedes, e nas suecas, nem falar, né? Volvo e Scania, quer dizer, na própria Iveco e na Volkswagen também, Sim, Volkswagen. né? Todas europeias aí. Então, as configurações vêm da Europa e lá na Europa a gente tem também uma atuação muito forte. E aqui no Brasil não é diferente. Então, é uma qualidade realmente provada, comprovada, segurada, sucesso e muito êxito nessa sua jornada e que seja também de séculos. Amém. E você que está assistindo com a gente, que conversa tivemos hoje, hein? Uma conversa que foi desde combustível a carvão até inteligência artificial, bicicleta, nave espacial, enfim. Mas, claro, com foco nos caminhões, na linha pesada, que é o que tange essa parceria. E você, cliente, sabe que encontra na JS Peça a marca SKF e um time gabaritado para oferecer essa solução com segurança e qualidade. Muito obrigado e até a próxima. Viva o Podpeças da SKF.